Bom, nessa aula eu vou explicar o que são, afinal, os agentes de inteligência artificial, um termo que está muito na moda. A gente escuta falar dos agentes de IA em todo lugar. A gente escuta que é a nova onda da inteligência artificial, mas afinal de contas, o que são esses agentes? Então, a ideia nesse vídeo é tentar clarear um pouco as ideias para que você consiga identificar de fato o que são, quais são as diferenças, os diferentes tipos de agente e quais as aplicações práticas, como eles podem estar te ajudando, seja no teu trabalho, no teu estudo, na sua rotina. Então, agentes de IA, de modo geral, são sistemas de software projetados para realizar tarefas de forma autônoma, interagindo com o ambiente. Então, qualquer sistema que interaja com o ambiente, seja físico, seja virtual, de forma autônoma, a gente pode estar considerando que é um agente. Então, esse ambiente pode ser tanto físico, como com os robôs, quanto virtual, como plataformas e sistemas digitais. Então, os primeiros robôs que foram desenvolvidos nas primeiras fábricas, aqueles braços mecânicos que tinham instruções personalizadas através de sistemas, realizavam tarefas autônomas no ambiente em que eles estavam. Assim como esses robôs aspiradores de pó, por exemplo, que a gente tem em casa, a gente pode dizer que são agentes de inteligência artificial, porque eles estão interagindo com o ambiente de forma autônoma, tomando as próprias decisões ali baseado nas informações que ele recebe, que ele coleta, que ele processa e que geram uma determinada ação. Então a gente pode dizer que a principal característica de um agente é a capacidade de analisar o ambiente, tomar decisões e utilizar ferramentas para atingir um objetivo específico definido pelo usuário. Então a gente percebe que essa definição serve tanto para um robô limpador, um robô aspirador de pó, quanto para um agente que responde mensagens no WhatsApp, por exemplo. Ele analisa o ambiente, toma decisões e utiliza ferramentas para atingir um objetivo específico definido pelo usuário. É uma definição bem genérica, mas de fato esse termo agentes de IA é um termo de fato genérico, que abrange qualquer agente que tenha essa capacidade. Então, quais são as características dos agentes de inteligência artificial? As características que eles precisam ter para a gente considerar que eles são agentes e que o diferenciam de outros sistemas. Então, o principal é a autonomia. Então, eles têm a capacidade de operar sem intervenção humana constante, tomando ações próprias, sem intervenção humana constante, porque, obviamente, eles precisam de uma intervenção humana anterior para que eles sejam programados para fazer aquilo que eles fazem. Mas eles não precisam de intervenção humana constante, tomando ações próprias. Eles também possuem, como eu falei, análise de ambiente. Eles conseguem perceber o contexto e as condições ao seu redor e a partir daí tomar decisões ou tomar diferentes caminhos de ações, que entra aqui no próximo tópico, que é a tomada de decisão. Eles avaliam alternativas e selecionam a melhor ação a ser executada. Então, percebe que todas essas características que eu estou falando se aplicam tanto a agentes físicos, que eu dei o exemplo mais básico de um robô aspirador, quanto um agente virtual, que seria o caso de um agente que responda um WhatsApp, por exemplo. Eles têm autonomia, têm a análise do ambiente, têm tomada de decisão e também têm a utilização de ferramentas, capacidade de usar recursos externos para atingir objetivos específicos. Então, quando se usa esse termo agentes de IA, a gente está falando de qualquer sistema que possua essas capacidades, que é o que permitem o agente realizar tarefas complexas de forma independente, sem intervenção humana constante. Então vamos começar diferenciando os agentes de IA de chatbots, como o ChatGPT, por exemplo, que hoje é o mais utilizado e que muita gente já faz essa primeira confusão. Porque o chatbot, se a gente voltar aqui no slide anterior, a gente vai perceber que algumas dessas características eles não fazem ou fazem de forma extremamente limitada. Então, pegando o exemplo do ChatGPT, eles são excelentes para redigir textos e responder perguntas, mas eles precisam da inserção do prompt pelo usuário, ou seja, eles têm uma autonomia limitada, eles precisam que o usuário dê um comando para que eles tragam uma resposta. E a partir daí eles auxiliam na escrita e fornecem informações, mas eles não realizam ações externas sem integrações específicas. Por que está aqui sem integrações específicas? Porque a gente sabe que o ChatGPT ele tem algumas funcionalidades em que a gente pode estar conectando ele com outras ferramentas e aí ele já se torna um sistema que a gente poderia considerar que é um sistema agêntico. Mas quando a gente está falando especificamente do chatbot, que é aquele chat onde a gente pergunta, ele dá uma resposta, sem a utilização, por exemplo, da funcionalidade de buscar na web,
ele não realiza ação externa, ele simplesmente gera a resposta baseada no treinamento que ele já teve. Então aqui eles também não acessam calendário, banco de dados ou documentos próprios, com limitações para GPTs personalizados que eu vou falar daqui a pouco. Então todas essas funções aqui o ChatGPT na verdade faz, de acessar calendário, banco de dados e documentos próprios, mas não através do seu chatbot padrão ali da tela principal. Então se você abrir a tela do ChatGPT e pedir, por exemplo, para ele enviar um e-mail, se você escrever lá, envie um e-mail para um cliente com tal objetivo. Se ele não tiver uma integração, uma ferramenta conectada de envio de e-mail, ele simplesmente vai escrever o texto do e-mail para você. Então isso faz com que eles não sejam considerados agentes de IA, porque os agentes sim usam ferramentas externas, né, para realizar determinadas tarefas. Mas aí se você já utiliza com frequência o ChatGPT, você deve estar pensando que ele sim utiliza algumas ferramentas externas. A gente tem, por exemplo, no ChatGPT a função de fazer uma busca na web. A gente tem o primeiro agente do ChatGPT que foi criado, que foi o Operator, que ele é capaz de acessar outros sites, de acessar o calendário. Então, sim, de fato, quando você está utilizando essas funções de ChatGPT, você já está utilizando ele como um agente de IA, no seu nível mais básico. Porque ele começa a interagir com o mundo aqui, entre aspas, além das suas funcionalidades nativas, eles tomam decisões, se comunicam com outros sistemas, podem enviar e-mail, acessar a internet para pesquisa, interagir com banco de dados e agir de forma autônoma para atingir o objetivo final do usuário. Então, quando a gente utiliza o chatbot comum do ChatGPT, ele é aquela tela inicial, sem nenhuma outra função ativada, ele não estaria funcionando como um agente de IA, mas com essas outras funcionalidades ativadas, esse uso dessas ferramentas externas, a gente já estaria tratando de um agente de inteligência artificial. Então aqui está escrito de forma mais simples, o ChatGPT, a função de chatbot, ele pode redigir um e-mail, mas não consegue enviá-lo. Já um agente de IA, ele pode redigir o e-mail e também enviá-lo através do Gmail, Outlook ou de outra plataforma de envio de e-mail. Um chatbot não tem acesso ao seu calendário ou arquivos pessoais, com limitações para os GPTs, que é uma função do ChatGPT que consegue acessar os seus arquivos, mas você precisa mandar esses arquivos para ele ou liberar o acesso. Já o agente de IA, ele pode agendar reunião, consultar e atualizar os documentos próprios de forma autônoma. Então agora a gente vai para um nível acima dos chatbots, que são os GPTs personalizados e as automações. Então, como a gente viu no slide anterior, quando a gente ativa essas funções extras do ChatGPT, a gente já está utilizando ele como um agente. E a forma mais básica que a gente tem desse agente são os GPTs personalizados. GPTs, que para quem não sabe, é uma função do ChatGPT onde a gente simplesmente personaliza ele para determinada tarefa. Então a gente pode criar um GPT personalizado dentro do ChatGPT, onde a gente envia nossa própria base de conhecimento, a gente pode enviar nossa própria documentação, nossa própria bibliografia, nossos arquivos e dar instruções personalizadas para o que ele tem que fazer com aqueles arquivos quando o usuário der determinado comando. Então você pode criar, por exemplo, um GPT personalizado para criar questões de vestibular. Então você vai subir os arquivos da matéria, por exemplo, biologia, você vai subir a sua bibliografia lá e vai deixar um comando personalizado. Sempre que o usuário pedir um número de questões, você vai buscar nessa base de conhecimento e vai criar 10 questões inéditas exclusivamente com base nesses arquivos. E aí você pode pedir o estilo da questão, você pode dar como referência um tipo de questão, subir também provas anteriores e pedir para ele criar questões baseadas naquela referência. Então você está criando um GPT personalizado. Depois que ele tiver criado, o usuário simplesmente vai entrar no chat e vai escrever: crie 10 questões. E ele já vai ter todas aquelas funções personalizadas. Então isso é um nível muito básico de agente em que ele vai estar tomando uma ação autônoma ali, buscando, fazendo uma raspagem ali no documento, mas ele não deixa de precisar de instruções específicas. O usuário continua precisando dar uma instrução. Ele vai ter a base de conhecimento limitada aos documentos que são carregados, autonomia limitada às instruções, né? Eu já falei aqui em cima, e eles são ideais para centralizar conhecimento, ou seja, para tarefas muito específicas. E esses GPTs personalizados, eles conseguem acessar outras ferramentas através de APIs, que são como se fossem portas que a gente vai estar utilizando, que vai permitir integrar dados em tempo real de ferramentas específicas ou funcionalidades adicionais de outras IAs ou serviços. Por exemplo, é comum que as pessoas criem GPTs personalizados que acessam APIs para obter informações atualizadas do mercado financeiro, por exemplo, como o preço
criptomoeda ou para integrar com automações de outros sistemas externos. Então a gente pode dizer que esses GPTs são o primeiro nível numa escala de agentes, porque são ferramentas que já, de modo muito básico, em que a gente consegue fazer essas automações para que através de um prompt, um comando, ele execute diferentes tarefas de forma autônoma. Mas, de qualquer forma, a gente ainda vai precisar dar essa instrução para ele ativar essa automação. E a gente vem aqui para o próximo nível, que são de fato as automações mais complexas, os fluxos de trabalho que a gente chama, que são ferramentas que é o que de fato, quando hoje as pessoas se referem a agentes de IA, são essas ferramentas que as pessoas estão se referindo, que são ferramentas em que a gente consegue conectar praticamente todas as funções que a gente tem de inteligência artificial hoje dentro desse agente e pedir para ele acessando e dando ferramentas para que ele conecte essas diferentes IAs para gerar o resultado que a gente precisa. Então, um exemplo básico seria um agente em que ele pesquisaria determinados vídeos no YouTube de determinado tema, encontraria aquele vídeo, faria a transcrição daquele vídeo, depois, através daquela transcrição, ele criaria um roteiro. Com aquele roteiro, ele acessaria uma outra ferramenta de IA que gerasse uma apresentação, ou de slides, ou em PDF. Depois ele poderia pegar esse PDF e mandar por e-mail para alguém. Então você pode conectar todas essas funcionalidades que a gente já tem de inteligência artificial em um fluxo de trabalho para gerar um resultado final. Então, de fato, hoje, quando se fala em agentes de IA, na maioria das vezes a gente está falando dessas automações, em que elas têm uma sequência fixa e pré-definida de ações. Elas são disparadas por gatilhos específicos, então de qualquer forma você tem que dar uma instrução ou um gatilho para ela ser ativada, nem que seja um botão ou uma mensagem que você receba de alguém. Elas em geral são previsíveis e sem capacidade de adaptação nas automações mais básicas, porque a gente, claro, pode estar fazendo automações hoje com diversas inteligências artificiais que vão se adaptar. A gente pode considerar, por exemplo, que o ChatGPT ele vai se adaptar, se dentro da sua automação você acessar o ChatGPT, ele vai se adaptar ao diferente tema, ao diferente prompt e vai gerar um resultado diferente. Então aqui quando eu falo sem capacidade de adaptação, é que ele não vai fugir daquele fluxo que você colocou para ele. Ele não vai por conta própria criar um novo fluxo, a não ser que você dê essa instrução de que a partir de determinado momento ele pode acionar o fluxo X ou o fluxo Y, mas ele por conta própria não vai criar um novo fluxo, não vai sair daquele fluxo sozinho. Então, sem capacidade de adaptação seria nesse sentido. E é claro, eles são ideais para integrações entre diferentes plataformas ou diferentes, colocando de outra forma, diferentes funcionalidades de inteligência artificial. Então é por isso que tanto se fala hoje em agentes de IA, porque a gente já tem uma capacidade muito grande de resolver inúmeros problemas com inteligência artificial e os agentes, através dessas automações, conseguem juntar essas capacidades para finalidades específicas que o usuário precisa. Então, aqui resumindo, automações ou workflows são sequências pré-definidas de ações disparadas por gatilhos em ferramentas como N8N, Zapier ou Make. Então, de forma prática, hoje, quando você escuta falar de agente de IA, geralmente a gente está falando dessas automações ou desses fluxos de trabalho, em que a gente cria essas automações que são alguma delas, né? N8N, Zapier e Make. Então, elas funcionam todas basicamente da mesma forma. A gente tem um gatilho que inicia a automação, e aí pode ser diferentes gatilhos, pode ser o recebimento de um e-mail, pode ser uma mensagem numa rede social, pode ser um comando de prompt que o próprio usuário coloque. A gente tem uma sequência de nós, que são blocos de funcionalidade, então em cada bloco você vai determinar quais ações aquele agente vai tomar. E aí dentro de cada um desses blocos você pode conectar as ferramentas que aquele agente vai estar utilizando naquele bloco. Então é um bloco onde você dá a instrução para ele disparar um e-mail. Então ali você pode conectar as suas ferramentas como o Gmail ou Outlook. E ele tem, como eu falei, um caminho fixo. Ou seja, ele não tem a capacidade de criar novos fluxos. Que é o que eu estava explicando quando eu disse que ele não tem a capacidade de adaptação. Ele vai seguir sempre aquele fluxo que já foi pré-determinado pelo usuário seguindo a sequência de blocos. Então aqui eu citei algumas das ferramentas que fazem isso, né? Como o N8N, o Zapier e o Make. Então, geralmente quando você começar a aprender a utilizar agentes de IA, você vai, na verdade, estar aprendendo a utilizar alguma dessas ferramentas, e essas são só algumas, a gente tem outras como Creo AI, Relevance AI, e a cada dia surgem novas empresas
e novas ferramentas no mercado de agentes de IA. Então, na prática, quando você estiver estudando ou aprendendo sobre agentes de IA, o que você vai estar aprendendo é utilizar alguma dessas ferramentas. E aí, dependendo do seu caso de uso, cada uma delas vai ter suas vantagens ou desvantagens. E aí, agora fazendo um resumo geral do que a gente falou aqui, esses aqui são os elementos chaves de um agente de IA. São elementos que todas essas ferramentas possuem, que são um cérebro, que é um LLM, né? Um grande modelo de linguagem que permite o agente raciocinar, entender as interações e se comunicar. Então, todas essas grandes empresas, né, de inteligência artificial, elas possuem um modelo de linguagem por trás, por exemplo, o GPT-4, Claude, o Llama, etc. Eles possuem uma memória, que é o que permite ao agente lembrar das interações anteriores, do contexto e de informações importantes durante uma sessão de conversa. Então, se ele não tivesse esse módulo de memória, toda vez que chegasse um gatilho novo, ele não ia considerar o que aconteceu anteriormente, ou o contexto. Se a gente pensar num agente que manda mensagem automática, por exemplo, ele não consideraria a mensagem que foi mandada anteriormente, né? Ele não manteria uma continuidade na conversa. Todos eles possuem ferramentas para acessar capacidades externas. Então a gente viu aqui, né, o envio de e-mails, acesso à internet, web scraping, que é a raspagem na web para buscar dados, integrações através de APIs, etc. E todos eles também funcionam através de prompt, que são mensagens que o sistema entende, que são as instruções que vão definir o comportamento, os objetivos e as permissões do agente. A gente viu aqui também diferentes níveis de complexidade em que a gente pode estar considerando que são agentes de inteligência artificial. Então a gente começou falando aqui de GPTs simples, né? GPTs personalizados que recebem um prompt e trazem uma resposta autônoma, que muita gente nem considera que isso seja ainda um agente. Mas aí a gente já tem a função dos GPTs que conseguem se conectar com outros serviços através de API, realizando ações como enviar e-mails, e aí seria um nível já inicial ali mais básico de uma IA agêntica. E depois a gente já tem os agentes em que já criam fluxos de trabalho totalmente automatizados, como o N8N, que eu usei como exemplo, que eles seguem ali o fluxo de trabalho definidos, têm acesso a ferramentas específicas, memórias, mas que também tem uma autonomia limitada ao fluxo de trabalho que foi criado. E a gente teria um nível acima, que seriam agentes avançados, que seriam agentes que poderiam usar ferramentas para criar novas ferramentas por conta própria. Seriam, por exemplo, inteligências artificiais que elas programariam um código para consertar um bug que ela mesmo tem, ou para fazer uma melhoria no próprio fluxo de trabalho que ela tem, ou programar uma ferramenta para criar um novo fluxo de trabalho por conta própria. E esses são níveis de agentes que seriam utilizados já por grandes empresas de IA, grandes empresas de tecnologia que não são agentes de uso comum do dia a dia para a maioria dos usuários, né? Então aqui a gente tem alguns usos práticos de agente de IA. Na verdade, os casos de uso são praticamente limitados. A gente citou alguns aqui só para ilustrar mesmo. Web scraping, em resumo, seriam agentes que poderiam extrair conteúdo de artigos em inglês e resumir e enviar por e-mail automaticamente. Não só artigos em inglês, eles podem fazer um resumo de todas as notícias de determinada fonte que você quer ler, juntar todas aquelas notícias, fazer um resumo e mandar em PDF por e-mail para você ler, como uma espécie de newsletter, por exemplo. Transcrição e geração de ideias. Então a gente pode ter agentes que transcrevem vídeo do YouTube, pesquisam vídeo no YouTube, transcrevem, resumem. A partir daquele resumo ele gera uma ideia de conteúdo e envia para você, por exemplo. A gente tem casos de agente para organização pessoal, com agendamento de compromissos, envio automático de e-mails, gerenciamento de tarefas. Agente ali que acessa o seu calendário, né? Ele pode mandar e-mail, pedir orçamento. Através dos orçamentos, ele agendar um compromisso na sua agenda. Fazer pesquisa profunda, agentes como Deep Research, que realizam pesquisas extensas, né, sobre tópicos complexos. Ali está usando uma função agêntica de fazer uma busca, utilizar ferramentas externas para fazer uma busca mais complexa. Criação de aulas interativas. Então a gente pode ter um agente que prepara uma aula automaticamente, ele busca determinado assunto, através daquele assunto ele organiza aquilo de forma didática, acessa uma outra ferramenta de IA para montar uns slides, por exemplo, ou montar um roteiro de vídeo e aí preparar a aula ali de forma automática. Mas as funcionalidades são praticamente ilimitadas, infinitas, porque o agente, como a gente viu, na verdade, são sistemas que juntam diferentes ferramentas de IA para determinada função, para determinada tarefa. Então a gente tem também os casos de atendimento automático, de criação de conteúdo. Os casos são ilimitados. Então é isso, essa foi uma visão geral aí. Eu tentei
clarear a ideia do que são de fato agentes de IA. E a melhor forma de você começar a aprender é através do uso que você precisa. Se você precisa, se a sua necessidade maior hoje é, por exemplo, ter um atendimento automático através do WhatsApp, você pode buscar agentes de IA que criam essa automação para você. Se o seu principal caso de uso é para criar aulas, por exemplo, para preparar aulas, você pode aprender fluxo de trabalho ali através de agentes para criar essas aulas para você. Então, ao invés de você tentar conhecer todas as ferramentas de agente IA ou todas as funcionalidades que são, como eu falei, praticamente ilimitadas, a melhor forma de você estar aprendendo é através do seu caso de uso, através da sua necessidade, das tarefas que você gostaria de automatizar. Você está buscando agentes IA que possam criar esse fluxo de trabalho para você. Então é isso. Essa foi uma introdução aí do que são agentes de inteligência artificial. Por enquanto vou ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.